Olá, muito boa tarde para você, boa terça-feira. Estamos chegando para atualizar as principais informações do dia, trazer reportagens que contam coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, boas histórias e aquelas coisas que às vezes acontecem que não são tão boas assim, mas que nos afetam, e aí nossa equipe vai atrás de respostas. Vamos aos destaques desta edição. Faltam pediatras na rede pública em Cachoeira do Sul e também falta informação. Apenas 2 profissionais atendem pelo SUS na cidade. E mais, orientações desencontradas sobre como garantir encaminhamento confundem usuários. Rede hoteleira registra movimento intenso há uma semana da FenaRroz. No Hotel Jacuí, 47 dos 50 quartos já estão reservados. Nós estamos bem felizes, alegres por participar de mais uma FenaRroz aqui em Cachoeira do Sul. E lá no Parque Ivan Tavares, os trabalhos de montagem dos estandes já começaram para uma feira que promete ser de resistência por conta do momento atual do agronegócio gaúcho. Bernardo Miller conversa com o vice-presidente financeiro para saber como vai ser esta FenaRroz. Estacionamento rotativo em Cachoeira em discussão esta noite na Câmara de Vereadores. Comissão especial quer ouvir a comunidade e abrir caminho para formatar uma proposta mais clara com a Prefeitura. O projeto de lei quer apenas autorização para implantar o serviço sem detalhamento. Cargill começou a cobrar R$ 53 dos caminhoneiros para descarregar na empresa em Cachoeira do Sul. Notas das cargas foram negadas para os motoristas que se recusaram a pagar a taxa. E eu quero convidar você de casa a mandar o seu recado, a interagir com a gente, contar a sua informação. Manda mensagem para a gente no WhatsApp. A sua mensagem é sempre muito importante com a sua informação. Você também pode sugerir uma reportagem, um tema que você gostaria de ver aqui na nossa telinha. É o 51997697129. Nossas lives também já estão no ar. Tá me assistindo aí no YouTube? Então já manda o seu recadinho, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Não, Daniel, tô assistindo no Face. Então escreve pra gente aí na página do Face, na nossa live, facebook.com/TV Cachoeira. O NT Sul desta terça-feira está no ar. E a reportagem que abre a edição de hoje é fruto de uma pauta de telespectador. A falta de pediatra na rede pública de atendimento é uma demanda que volta e meia é motivo de manifestações dos nossos telespectadores. Dessa vez a situação veio com um complemento, a falta de orientação correta sobre como acessar esse serviço especializado. A Deise precisou de atendimento para a filha, Nayane, de 4 anos, e recorreu à unidade de pronto atendimento, a UPA. A pequena é mais uma vítima dos problemas respiratórios do inverno. Com uma tosse persistente há quase um mês e sem resultado com o tratamento prescrito em atendimento anterior, a mãe, depois de passar por mais uma noite sem dormir, foi até o atendimento de urgência. Estive na UPA com ela, porque ela estava com muita tosse, e ao chegar ali, as enfermagens que nos atenderam para triagem falaram para mim procurar o Centro Social Urbano ou a Marina, que eles teriam pediatra. Só que eu disse para ela, olha, eu faz tempo que eu consulto ali e as últimas vezes que eu tive no posto, até semana passada a gente esteve ali, não tinha pediatra. Daí a moça me falou, não, mas tem sim na Marina também. Daí eu não desisti da consulta, eu fiquei ali para consultar com ela, né? A Deise relata que, caso seguisse a orientação da equipe de enfermagem da UPA, teria se deslocado a uma das unidades de saúde, do bairro Marina ou Centro Social Urbano, para agendar uma nova consulta. Daí tu vai no posto de saúde, tu chega lá, eles vão te dizer, tu vai ter que ir no outro dia, de manhã cedo, 6 horas, 5 horas, para conseguir uma ficha, né? Para marcar um atendimento com o clínico, para ele te passar para um especialista se ele achar necessário ou não, né? E aí, se tu precisa de um atendimento muito rápido, como era o caso da tua filha que precisava de atendimento, tu ia ter que esperar uma semana? Sim, no mínimo uma semana. Ou atende ali na UPA com clínico geral também, porque nem ali tem pediatra também, né, para atender as crianças. Tudo é clínico. A situação da Deise não é um caso isolado, tanto na demanda por pediatra quanto pela falta de orientação adequada para acessar esse serviço especializado. A produção do NT Sul recebe muitas mensagens questionando a falta de médico pediatra na rede pública de saúde.
A secretária de Saúde de Cachoeira do Sul, Camila Barreto, esclarece que o atendimento especializado em pediatria acontece mediante encaminhamento dos médicos clínicos que atendem nas unidades de saúde de referência dos usuários, pertinho de casa, nos bairros. Segundo ela, atualmente apenas 2 pediatras estão atuando e prestando esse serviço aqui na cidade. O primeiro ponto é que a porta de entrada sempre é a atenção básica. Após a avaliação do profissional da atenção básica, que a gente espera uma resolução de 80% dos casos, por quê? Porque quando a gente fala de gripe, de síndromes gripais, nós temos protocolos que vão iniciar na atenção básica. Se por acaso o médico da atenção básica entender que aquele caso não é para ele, é da atenção básica que sai o encaminhamento para o pediatra. Hoje nós temos pediatra no Princesa do Jacuí, onde vai ser feito o encaminhamento da atenção básica para o Princesa do Jacuí. Além disso, nós temos a contratualização via consórcio de uma pediatra que atende no consultório, que também vai seguir o mesmo procedimento. Ela reconhece que existe uma falha na orientação aos usuários e afirma que ações estão sendo adotadas para aprimorar essa comunicação entre servidores e comunidade. Além disso, reforça que mesmo quando o atendimento de urgência acontece na UPA, necessitando de um encaminhamento para especialista, é preciso passar pelo postinho de saúde, aquele que eu falei, que fica perto de casa. Ficando para o pediatra apenas questões específicas que não conseguem ser resolvidas ou tratadas pelo clínico geral. É importante procurar o posto de saúde mais próximo da sua casa, certo? Porque lá é a porta de entrada. Mais uma vez, o atendimento ele não é direto com o pediatra. Você vai fazer o atendimento com o médico da unidade de saúde e, se necessário, ele faz o encaminhamento para o pediatra. Às vezes, quando o médico da UPA fala que ele precisa do acompanhamento com o pediatra, na verdade, ele está falando do acompanhamento mais próximo de casa, porque a UPA só vai atender a situação ali de emergência. São situações onde não se conseguiu resolver na atenção básica, situações de saúde persistente ou crianças com adoecimentos crônicos, crianças prematuras, com outras comorbidades, que isso pode significar um fator de risco para a saúde dessa criança. Tinha quase certeza que não tinha. Aí eu mandei uma mensagem para os 2 postos de saúde perguntando sobre o pediatra. E os 2 foi informado, tanto na Marina quanto no SB, que não tem pediatra em nenhuma área da nossa cidade, né, em nenhum posto. E que para conseguir uma consulta com o pediatra, tu precisa tirar uma ficha com o clínico geral para ele avaliar se a criança precisa ou não de uma consulta pediátrica para eles encaminharem. Daí. É assim que funciona. E aí, se tu não tivesse os contatos dos postos de saúde, tu ia ter que ir até um posto de saúde, perderia a tua consulta na UPA e agendar para poder ter o atendimento, como é que é? Sim, provavelmente era isso que eu iria fazer. Ou até outras mães provavelmente fizeram, porque quando eu entrei para consultar com o doutor, eu pedi desculpa para ele, mas né, que eu ia consultar com ela ali igual, que eu tinha enviado uma mensagem para a Marina. Aí ele me falou que geralmente eles encaminham o pessoal dali para a UPA. E realmente, na mensagem já diz ali que era para, se fosse caso de emergência, que levasse na UPA. Falta bastante quanto a isso, né? O entendimento, né? Das pessoas saberem como que as coisas funcionam, né? Tá bem complicado mesmo. Difícil, né? Para quem tem um filho pequeno, ver o filho passando mal, com alguma dificuldade, e aí essa demora toda. Então a gente precisa, de fato, de alguma solução, né? Que seja mais rápida, mais ágil aqui em Cachoeira do Sul para acesso a pediatra. Gente, o governo do estado do Rio Grande do Sul anunciou um investimento de 112 milhões e 600 mil reais na saúde gaúcha em atendimento aos pedidos dos municípios gaúchos que enfrentam a crise da sobrecarga dos serviços de atendimento no setor. O reforço anunciado na tarde de ontem pelo governador Eduardo Leite e pela secretária da Saúde estadual, Arita Bergman, centraliza a maior parte dos recursos na rede hospitalar. Do montante, 100 milhões devem ser canalizados para os hospitais. O restante vai ser direcionado para a atenção primária dos municípios, ou seja, para os postos de saúde, para essa rede, né? A divisão do bolo será feita conforme a quantidade populacional de cada cidade. Cachoeira do Sul vai receber 60 mil reais que vão ser aplicados no pagamento de ações que já estão sendo desenvolvidas na cidade, como ações de vacinação descentralizadas, turnos estendidos em unidades de saúde e contratação emergencial de médicos.
O custo das ações, segundo informações da secretária Camila Barreto, é superior já aos 60 mil, mas os recursos virão para auxiliar. A procura pelos hotéis de Cachoeira do Sul está crescendo com a chegada da FenaRroz. Apesar do setor agrícola não viver um bom momento, o período de feira sempre é movimentado por conta de quem vem de fora. Com a proximidade da FenaRroz, que ocorre na próxima semana em Cachoeira do Sul, a rede hoteleira da cidade já registra um movimento significativo de reservas. O evento tradicional no calendário agrícola da região atrai visitantes, expositores e profissionais do setor, refletindo diretamente na hospedagem local. No Hotel Jacuí, por exemplo, 47 dos 50 quartos disponíveis já estão reservados, inclusive essa é uma rotina desse estabelecimento. Essa FenaRroz, ela traz um movimento diferenciado, né? Então, o hotel, ele se coloca à disposição e nós estamos aí para junto participar dessa festa, né? Dentro do possível, dentro dessa linha da hospedagem. Nós estamos bem felizes, alegres por participar de mais uma FenaRroz aqui em Cachoeira do Sul. Já o Hotel Tropical apresenta uma procura mais tímida até o momento, mas a expectativa é de que a ocupação aumente nos próximos dias à medida que se aproxima o início do evento. Na hora de escolher um hotel, os clientes costumam levar em consideração uma série de fatores que influenciam diretamente na sua decisão e experiência durante a estadia. Entre os principais pontos está o conforto e a limpeza dos ambientes, que precisam estar organizados e bem higienizados. A localização também é um diferencial importante, sendo preferidos os hotéis próximos ao centro ou dos eventos. O hóspede ele sempre procura do hotel saber a internet, a hospedagem, né, o tipo de apartamento e também na linha de restaurantes, bares, o que a cidade oferece, né? Então, dentro dessa linha a gente trabalha procurando oferecer o melhor serviço de hospedagem ao nosso hóspede. Okay. O fato do Hotel Jacuí ser posicionado bem no centro de Cachoeira do Sul, aqui na 7 de setembro, isso facilita justamente nessa procura da pessoa por um restaurante, por algum lugar para conseguir sair durante a estadia aqui? Sim, isso aí sempre existe a procura, né? E nós oferecemos, o hotel oferece à noite, nós temos os nossos lanches, que é bastante solicitado também, a variedade de lanches à noite é bastante solicitado, e também os bares, o restaurante, que a gente oferece essa informação para o hóspede, né, de acordo com ele pede. Isso aí, ainda hoje nós vamos ver mais informações sobre a FenaRroz, sobre montagem dos estandes no parque aqui em Cachoeira do Sul, né? Tá tudo em andamento. E eu já pergunto para você de casa, qual que é a expectativa aí para a FenaRroz, com o que já foi anunciado para esse ano? Manda mensagem para a gente, o WhatsApp está à disposição, 51997697129 é o número para você interagir, conversar com a gente, trocar informações aqui na telinha da TV Novo Tempo. Daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade e eu estou esperando pela tua participação. E por falar em participação, hoje tem uma audiência pública importante aqui no município. A Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul chama a comunidade cachoeirense para discutir a proposta que prevê a implementação do estacionamento rotativo na cidade, estacionamento rotativo pago. O projeto de autoria do Executivo Municipal é apenas autorizativo e não traz detalhamento sobre o serviço, deixando a decisão de como é que vai ser operacionalizado esse sistema para o prefeito, que vai fazer isso por decreto. Daniel, hoje é o dia, então, que a comunidade é chamada a discutir finalmente uma proposta efetiva para a implantação do estacionamento rotativo em Cachoeira do Sul. Esse tema é discutido há bastante tempo aqui na cidade, mas o projeto de lei, de fato, para ser implementado, chega à Câmara de Vereadores este ano. No momento, a proposta que está tramitando aqui é apenas um projeto autorizativo. Toda a regulamentação da execução deste serviço no município
vai partir de uma decisão do prefeito municipal e vai ser efetivada mediante decreto. Uma comissão especial foi montada aqui na Câmara de Vereadores e instalada, composta por 3 vereadores, e a audiência pública que acontece no final da tarde de hoje vai trazer a discussão que vai ajudar também a subsidiar este relatório e abrir a porta para uma negociação com o Executivo Municipal no sentido de ampliar, então, a proposta e trazer um pouco mais de clareza do que pretende a Prefeitura Municipal ao instalar esse serviço na cidade. O presidente da Comissão Especial está aqui ao meu lado, é o vereador Serginho Cos. Vou conversar com ele sobre isso, como esse relatório pretende sensibilizar o Executivo Municipal no sentido de trazer um pouco mais de clareza sobre as decisões do prefeito para instalar o rotativo e atender às necessidades da comunidade cachoeirense. É isso, né, vereadora? A ideia é abrir a discussão e tentar trazer um pouco mais de clareza sobre essa proposta, que, no momento, é só autorizativa. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. A tua colocação é perfeita. Nós vamos nos reunir com a sociedade, com os organismos da sociedade, Sindilojas, CACISC e demais entidades representativas, da qual a gente possa coletar informações e trazer, junto com a ideia da comunidade, um projeto, um plano, um relatório, desenvolver esse relatório, eu, o vereador Edmar Garcia e o vereador Alex, da farmácia, e apresentar esse relatório para o Executivo para que possamos, quem sabe, juntos compor algo que seja em prol de um total, de um quantitativo que for aceito de pleno pela comunidade cachoeirense. Vereadora, essa discussão começa aqui na casa agora com o chamamento, né, da sociedade para que a comissão tenha subsídio para trabalhar essa ideia. O projeto não é muito claro com relação a como vai funcionar, nem valores, nem locais, nem como essa empresa vai operar em Cachoeira. A gente sabe que vai ter uma licitação, mas não tem detalhamento. O custo disso para o usuário, qual é o procedimento, enfim. E esses são os pontos que a comunidade quer saber como vai ser, né? O prefeito já apresentou numa audiência pública aqui um estudo feito por uma empresa, mas era uma simulação. Como é que a comissão tem avaliado isso? Esse estudo técnico foi desenvolvido por uma empresa, inclusive pago pelo município, pelo nosso município. É uma empresa qualificada que hoje executa trabalho em diversos locais do estado do Rio Grande do Sul. É uma empresa totalmente competente para desenvolver esse tipo de trabalho. Nós temos que pensar, num segundo momento, que existem duas etapas do processo. Existe a votação para a liberação, como tu bem comentou, autorizando o Executivo a fazer o trabalho, né, a desenvolver o projeto PL 38/2025, que é o rotativo pago. E existe um segundo momento, que é a licitação. Somente após esse trâmite, que aí sim o Executivo vai sentar com a empresa vencedora e compor o rotativo. Eu entendo, até comentamos, que devemos sim dar ideias para, quem sabe, nós já emendar alguma coisa antes disso acontecer. Mas o trâmite legal, se fôssemos votar hoje essa pauta, seria esse, conforme eu comentei agora há pouco. Já tem algumas emendas de vereadores aqui a esse projeto, né? Provavelmente já foi discutido nas suas bases, os vereadores têm ouvido a comunidade com relação a isso. É um tema polêmico, já se sabe que existe a necessidade realmente de movimentar o estacionamento na cidade, regulamentar o uso de vagas, mas está tudo muito nebuloso. Como é que a comissão pretende trazer mais clareza para esse assunto, além, é claro, da audiência pública? Muito importante. Essa comissão foi elaborada para que a gente possa reduzir essas emendas. No passado próximo, pode alguém não ter conhecimento, já houve votação nessa casa e, por tamanha quantidade de emenda, não chegou a concluir a votação, foi retirado de pauta. Mas, pela demanda tão grande de emendas, foi retirado. Ele não ia suportar tamanha quantidade de mudanças, de alterações dentro do projeto. Então, essa comissão visa nós sentarmos os vereadores todos, sentarmos com as entidades, sentarmos com a comunidade, para que a gente possa, de repente, resumir essas emendas e fazer um trabalho em prol de Cachoeira do Sul. Então, eu quero convidar o senhor a chamar a comunidade para essa discussão, para que venha até a Câmara, para que ouça, então, o que a comissão tem a propor e também trazer as suas ideias para colaborar com essa discussão.
eu convoco a toda a cidade de Cachoeira do Sul. É um momento importantíssimo para todos. Não é um momento de 1 ano ou de 2 anos. É um contrato que pode valer de 10 a 20 anos. Então, nós temos que ter responsabilidade em nossos atos. Sempre eu cobro isso aqui na tribuna, quando subo. Eu também prezo muito pela responsabilidade. E é um momento ímpar para que a comunidade venha até a Casa Legislativa para que debatemos juntos esse tema tão importante para todos. Convoco o empresariado, convoco as entidades as quais ainda não tinham esse conhecimento e a comunidade em geral. Venham aqui amanhã às 18 horas, dia 10/6/2025, às 18 horas, a partir das 18 horas, e vamos fazer um trabalho em prol do desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigada, vereador. Daniel Nunes, audiência para tratar do estacionamento rotativo, convocada pela comissão especial aqui do Legislativo Cachoeirense às 18 horas desta terça-feira. Perfeito, obrigado, Thelma, pelas informações. Então, reiterando, essa audiência pública acontece hoje, terça-feira, 6 da tarde, na Câmara de Vereadores em Cachoeira do Sul. Um assunto muito importante, como disse ali o vereador, não é? Uma vez que saia a licitação, uma empresa seja contratada, é um contrato que vai ser longo, a gente está falando de no mínimo 1 década. Então você que tem o seu negócio, sua empresa em Cachoeira do Sul, que está localizado em ruas centrais, como é que isso vai impactar a sua operação? Você que trabalha no centro, como é que isso vai funcionar para você? Vai deixar seu carro onde? Seu veículo? Vai ter um custo significativo, né, para quem precisará estacionar várias vezes, inclusive ao longo do dia, o que tudo indica. Então a gente precisa desses detalhes e é muito importante a participação da comunidade num projeto que vai ter um impacto por longo tempo na rotina de Cachoeira do Sul. E olha, vai acontecer no próximo sábado mais uma edição do evento Coração do Bairro, promovido pela Prefeitura de Cachoeira do Sul. Agora é a vez da comunidade do bairro Promorar ser contemplada. As atividades vão iniciar às 2 horas da tarde, com serviços gratuitos à população, como corte de cabelo, vacinação contra a gripe e orientações sobre o cadastro único. Para as crianças vai ter pintura facial, cantinho da leitura, oficina de musicalização e incentivo ao esporte. Ou seja, vai ter programação para toda a família. Então coloque aí na sua agenda, evento Coração do Bairro, no Promorar, no próximo sábado, a partir das 2 horas da tarde. Recadinhos da audiência aqui na telinha da TV Novo Tempo, o WhatsApp, você já sabe o número. Não sabe ainda? Então aproveite, está na tela. Salve aí no seu smartphone, 51997697129. E é sempre muito bom ter você de casa fazendo o jornal aqui junto comigo. Vamos para a tela. A Suelen Ferreira. Sobre os pediatras pelo SUS, acho bem complicado os pais já com os filhos necessitando de atendimento médico ter que se deslocar mais de uma vez para ver se a criança vai poder ser atendida por um pediatra. Acho que deveria ser mais flexível esse atendimento, ainda mais nessa época do ano. Obrigado, Suelen, pela tua participação e pelo relato, né? A gente abriu o jornal falando disso. Para quem perdeu essa reportagem, daqui a pouquinho ela estará disponível no nosso canal do YouTube, no Facebook e também no Instagram. Obrigado, Suelen, pelo teu relato. Temos aqui também a participação da Cíntia, aqui de Cachoeira do Sul. Esta cachorra foi deixada bem na árvore na frente da minha casa de madrugada. Fui ver de manhã. Liguei para o SEMPRA e a informação do funcionário do setor foi que não tinha condições de ir ver o caso. Solicitou soltar o animal, queria procurar o dono. Como queria morder na hora de desamarrar, mandou ligar para os bombeiros. Pois é, obrigado, Cíntia, pela tua participação. Lamentável, né? Alguém abandonar, deixar aí o animalzinho amarrado numa árvore. É questão de posse responsável, uma crueldade aí contra os animais. Obrigado, Cíntia. Quem mais? Temos aqui mais recados. O Fábio Streck. Gostaria de expressar minha mais profunda gratidão à equipe da Escola CIEP Virgilino Jaimezin pela linda homenagem e pelo reconhecimento. Foi uma grande honra receber esse carinho de uma instituição tão comprometida com a educação, a formação de valores e o desenvolvimento dos seus alunos. Tá aí então a mensagem que o Fábio recebeu do CIEP, né? Parabenizando como advogado. Obrigado, Fábio, pela tua participação. A seguir, no Parque Ivan Tavares, os trabalhos de montagem dos estandes já começaram para uma FENARROZ que promete ser de resistência por conta do momento atual do agronegócio gaúcho. Bernardo Miller conversa com o vice-presidente financeiro para saber como vai ser a feira.
Cargill começou a cobrar R$ 53 dos caminhoneiros para descarregar na empresa. Notas das cargas foram negadas para os motoristas que se recusaram a pagar a taxa. O intervalo é rápido e nós já voltamos. NT Sul já de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Ótimo dia para você, muito obrigado pela companhia com a gente nesta hora de almoço. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre esse friozão todo que está fazendo aqui no sul do Brasil. Tem previsão de frio, inclusive, para outras regiões do país também, mas vamos falar especificamente aqui do Rio Grande do Sul. A gente vê imagens agora da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Céu com algumas nuvens, mas tem o sol desde cedinho, né? O predomínio vai ser esse realmente aí, dessa condição ao longo da tarde. E o frio vai continuar, ainda aperta um pouquinho mais até amanhã. A gente confere detalhes agora na previsão do tempo. Terça-feira em Cachoeira do Sul tem sol entre nuvens e o predomínio é do frio, mínima 5 graus e máxima 14. Quarta-feira deve ser o dia mais frio da semana no município, até com chance de alguma formação de geada. Tem sol ao longo do dia, mínima 4 graus e máxima 15. Quinta-feira, o tempo segue com predomínio do sol e um pouco menos frio, mínima 7 graus e máxima 17. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O estado gaúcho segue sob influência de uma massa de ar polar e a terça-feira é um dia típico de inverno. A gente vê imagens de hoje de manhã em Porto Alegre, logo depois do nascer do sol. A umidade fica mais concentrada em regiões da metade norte do estado, onde há previsão de nuvens e até mesmo de nevoeiros. O ar seco garante tempo aberto na metade sul e oeste. À tarde será de sol e frio. Veja as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, a máxima não passa dos 15 graus. Mesma situação em Uruguaiana, na fronteira oeste, na região norte, em Passo Fundo. Em Santa Maria, na região central, 14. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 15 graus. E um pouquinho mais frio em Pelotas e Rio Grande, na região sul, onde a máxima não passa dos 13 graus. Cargill e motoristas de caminhões ainda não entraram em um acordo sobre a taxa de R$ 53 cobrada pela empresa por caminhão que acessar o pátio. Inicialmente, o motorista permanece como responsável pela despesa. Para discutir essa questão, uma associação foi criada com cerca de 40 membros. Segundo o porta-voz dos caminhoneiros, Roque Xavier, ontem a empresa se recusou a emitir a nota da carga para os condutores que optaram por não acessarem o pátio. O impasse terá novos desdobramentos. A Cargill ficou de informar a nossa reportagem sobre essa decisão. Até o fechamento desse conteúdo, nenhuma nota foi enviada. A Balsa Deusa do Jacuí suspendeu a operação de travessia de veículos pesados em Cachoeira do Sul na tarde de ontem. O trabalho parou porque o nível do rio não permite que a embarcação acesse o atracadouro para o embarque e desembarque dos caminhões na Praia Nova. O assistente do proprietário da Balsa Deusa do Jacuí, João Paulo Faleiro, informou que a Secretaria de Obras de Cachoeira já foi comunicada da dificuldade técnica e se comprometeu a providenciar as ações necessárias para permitir a retomada da travessia de veículos com mais de 18 toneladas que estão impedidos de passar pela Ponte do Fandango. Vamos ver mais recadinhos aqui da audiência, mais recados que vão chegando aqui por meio do nosso WhatsApp e você de casa também pode mandar a sua mensagem, a sua participação, o seu recadinho. 51997697129. Vamos aqui para a tela. A Suzana tá mandando esta bela foto pra gente aqui. Com esse frio, só mesmo fogão a lenha para melhorar a temperatura da casa. Toda a comida feita nele. Olha só, a casa da Suzana não tem frio, né, Suzana? Grande abraço aí pra ti, bom almoço. Muito obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo e por mandar aí o fogão a lenha com a chapa pulando para deixar tudo quentinho, né? Quem mais? Mais recadinhos aqui. O Everton está participando com a gente lá de Esteio, município da região metropolitana de Porto Alegre.
E ele diz o seguinte: Fenarroz é ótima, eu gosto, já estive aí, muito legal. Espero que esta seja melhor e maior que no ano passado. Abração para todos. Obrigado, Everton, pela tua participação. Pois é, no ano passado se falava muito de uma feira de reconstrução, porque a gente estava logo ali naquela sequência da enchente, daquela chuvarada toda de 2024. Mas esse ano o agro também com muitas dificuldades, inclusive nós vamos falar um pouco mais disso num programa especial no dia 19, aqui na TV Novo Tempo. Obrigado, Everton, pelo teu recado, um abraço para todos aí que estão se preparando para a Fenarroz. Quem mais? Adriana Zanotto Ávila. Quanto ao rotativo, não concordo na medida que será cobrado das pessoas que trabalham, pois terão que pagar todos os dias esta taxa. Adriana, obrigado pela tua mensagem. E o objetivo da Prefeitura com a medida do rotativo é justamente que quem trabalha no centro, né, quem trabalha no comércio, em diferentes segmentos, justamente estacione em outro local com a ideia de que estacionamento fique livre para clientes, para quem vai fazer as suas compras, fazer aquelas coisas rápidas, né, nas ruas centrais da cidade e depois vai se retirar. Então, o problema que fica é justamente para quem trabalha todos os dias nas ruas centrais, né? Obrigado aí pela tua mensagem. Hoje tem audiência pública às 18h na Câmara de Vereadores para tratar deste assunto do rotativo pago. Obrigado, Adriana, pela tua mensagem. A Deisiane está com a gente lá de Caucaia, no Ceará. Manda parabéns para Lívia. Tá fazendo 6 anos hoje. Alô, Lívia, parabéns. Muitos anos de vida. Deus te abençoe muito. Muito obrigado pela companhia também com a gente aqui na TV Novo Tempo. Um abraço para ti e também para Deisiane, que está mandando aqui os parabéns para Lívia. Daqui a pouquinho mais recadinhos aqui da nossa audiência. Bom, e agora, terça-feira, aqui na telinha da TV Novo Tempo, nós temos Francisco Bastos e o quadro Opinião. Francisco está chegando hoje para falar sobre transformações no mercado de trabalho. Tem muita gente preocupada com a questão de inteligência artificial, novas ferramentas que estão chegando. E aí, será que nós vamos perder os nossos empregos? Vamos ter que nos adaptar a um novo cenário? Qual que é o impacto? O que o poder público precisa fazer nesse sentido para que as pessoas também comecem a se antenar, não é, para estes novos tempos? Francisco está chegando com estas informações. A história da humanidade nos mostra diferentes ciclos de tecnologia, de novas tecnologias. E isto sempre gerou a apreensão das pessoas. Afinal de contas, a estimativa que tinha em determinados momentos é da supressão deste ou daquele ofício. Isto, humanamente, é uma questão que causa a apreensão, que causa dificuldades da pessoa entender, né, que vai ter que alterar modificar a sua profissão, ela vai ser extinta e que vai ter que fazer outra coisa. E toda mudança gera isso. Desde a prensa de Gutenberg, que foi uma revolução na época e que passou a produzir, a copiar textos e difundi-los sem a necessidade que fossem copiados individualmente, passando pela Revolução Industrial, pelos computadores domésticos e chegando até os dias atuais com os robôs de inteligência artificial. Tudo isso, ele gerou desconforto e, naturalmente, que as buscas por outras formas de conciliar o novo com o que estava terminando também foi, digamos, um desafio que em todos esses períodos aconteceram. O que nós temos hoje com a inteligência artificial é realmente uma mudança enorme. O Fórum Econômico Mundial, ele divulgou um trabalho recentemente mostrando que até 2030, 22% dos empregos eles vão desaparecer. Isso significa o término, digamos, de 95 milhões de postos de trabalho. Mas, em contrapartida, surgirão 170 milhões de novos empregos, alguns que nem se tem ideia do que seja. Sabe-se que a inteligência artificial já está presente, mesmo sem a gente perceber. E que também,
mesmo nessa estimativa feita pelo Fórum Econômico Mundial, também é posto que algumas atividades presentes, elas continuarão muito vivas, digamos assim. Todas aquelas que são de complexidade maior e aquelas que necessitam de habilidades, por exemplo, de leitura e escrita. Então, qual é o caminho deste momento, que é um momento de desafio, tanto para as empresas, para os jovens que entrarão no mercado de trabalho e que estão definindo as suas profissões nesse momento. É a qualificação, é o preparo para este novo momento. E esse preparo se dá onde? Esse preparo se dá através da educação. Algumas escolas mais avançadas e que atingem um público-alvo mais rico, eles já têm nos seus currículos a inteligência artificial. Tem professores se preparando para isso, justamente para chegarem antes do que os outros e ocuparem esses espaços. Nesse aspecto, nós temos um grande problema no nosso país, que é relacionado com a educação e com a desigualdade social. Então, nós temos hoje ainda conteúdos do século XIX sendo postos ou colocados para os alunos do século XXI. Infraestrutura precária de informática, por exemplo. Então, esse é o grande gargalo, digamos assim, que o nosso país enfrenta. E que vai começar a enfrentar com maior intensidade à medida que for avançando toda essa modificação tecnológica, que ela veio para ficar, não tem como ser desligada agora ou imaginar que existe outro caminho. Não, ela está posta e tem que ser enfrentada. Então, está aí, né, para os governos, para a sociedade em geral, este novo momento, que ele vem paulatinamente acontecendo e que naturalmente gera a apreensão das pessoas e os comentários, muitas vezes, vai terminar o emprego, como é que vai ser o futuro, enfim. A história nos mostra que nas outras oportunidades, tudo se acabou, o tempo sendo responsável por acomodar a situação. E chegamos aos dias atuais e certamente, esperançosos, nós chegaremos também no futuro conseguindo utilizar essa tecnologia, no caso da inteligência artificial, para o bem da humanidade. Boa tarde. Bom, e nós falamos antes sobre o movimento que a FENARROZ, Feira Nacional do Arroz, proporciona aqui na cidade de Cachoeira do Sul e a expectativa que isso gera para a rede hoteleira. No Parque Ivan Tavares, os trabalhos de montagem dos estandes já começaram para uma feira que promete ser de resistência por conta do momento atual do agronegócio gaúcho. O Bernardo Miller conversou com o vice-presidente financeiro, que detalhou como deve ser esta edição. Pois bem, Daniel, estamos a uma semana da FENARROZ. A partir da terça-feira que vem, o movimento promete se intensificar aqui no Parque Ivan Tavares para mais uma edição dessa multifeira do agronegócio. Como é conhecimento de todos, obviamente a agricultura gaúcha passa por bastante dificuldade, mas a FENARROZ se torna um símbolo da luta, da busca por um cenário melhor dessa categoria da agricultura como um todo. Ao meu lado aqui o vice-presidente financeiro da FENARROZ, da 25ª FENARROZ, Rogério Brandt. Realmente não tem como desassociar, Rogério, a situação que a agricultura vive aqui no estado, mas a FENARROZ, ela se torna também um símbolo de luta e de busca por uma condição melhor. Como é que a diretoria se prepara para mais uma edição da feira, uma semana, diante de todo esse cenário imposto aqui no estado? Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, telespectadores da NT Sul, né? Obrigado pela sua oportunidade para a gente poder sempre esclarecer. Realmente, o que é a FENARROZ hoje, né? Ela é um palco, ela faz conexão, liga mercados, liga o produtor a tecnologias, inovações e assim por diante. E como o agro está com dificuldade, nós também não comercializamos aquilo que a gente gostaria de comercializar, né?
Então, assim, mas estamos bem preparados, bem otimistas. A nossa programação do Agrotec está muito rica, com excelentes palestrantes de nome, né? Uma programação que faz a diferença. E o que a gente está constatando aí, né? Que o pessoal vem em busca de conhecimento e aprendizado, né? Nós estamos recebendo, por exemplo, uma comitiva da República Dominicana, que eles sabem que o agronegócio no Brasil é top. O conhecimento, a tecnologia que é usada aqui no Brasil, eles desconhecem em outro país. Foi o que eles colocaram para nós. Então, vem aí entre 16 e 17 pessoas, né, buscar o quê? Conhecimento, tecnologia e oportunidades de negócio. Tá certo. Digamos, obviamente que a feira ela tem os seus negócios, mas o foco desse ano de 2025 é justamente passar esse conhecimento através de painéis, discussões, abordar a agricultura, de certa forma, mais na teoria, para, de fato, entender melhor o cenário que o setor se encontra hoje. Sim, né? Por exemplo, esse sempre foi o objetivo, né? O nosso papel de ligar, unir esses mercados, né? E nós preparamos muito bem, então, a parte do Agrotec, aí, que a gente chama, que vai ser aqui no ginásio, né? E nós temos assim palestrantes de nome, né? Por exemplo, vem aí o IRGA na terça-feira. O Antônio da Luz vai participar, né, e mais professores, doutores, técnicos do IRGA, né, que nós vamos ter o tradicional carreteiro aí para 300 pessoas, isso na terça-feira, né. Na quarta-feira também uma bela programação, com excelentes palestrantes, né, e quinta-feira de manhã a gente vai ter abertura, onde é que já está confirmado também o ministro o Nardes, né, que é o ministro do Tribunal de Contas da União, né, ele também já confirmou presença, e outros políticos também, né. E à tarde nós temos então também um seminário, uma palestra com o Luiz Carlos Reins, senador, que vai falar sobre a securitização, que é o tema hoje, é a reivindicação do nosso agronegócio no Rio Grande do Sul, né. Tá certo. Falando sobre parque, já começou ainda um pouco tímida a montagem dos estandes, mas a expectativa é crescer durante a semana e, obviamente, se intensificar a partir da segunda-feira que vem. A ideia é já entregar na terça-feira um parque todo recheado para os visitantes. Com certeza. Terça-feira, né, às 9 horas da manhã, está tudo montado. Se vocês olharem lá o pavilhão, já está com as divisórias, tudo lá também. Aqui, externamente, eu já estou montando, porque ela começa uma semana antes, né, o pessoal vem. Né? Nós vamos receber também o Parque Stallone, que deve estar chegando hoje ou amanhã para montar suas instalações. Né? Então, assim, tudo tem que ser montado nessa semana. Restaurantes, lancherias, tudo nessa semana. E sábado e domingo ainda tem essa folga, para na terça-feira estar todo mundo pronto aí. Né? Okay. Sobre a abertura oficial, ficou para que dia, Rogério? Como vai ser? Quem vem até Cachoeira do Sul? Assim, são vários políticos. A gente não tem ainda algumas confirmações, mas vai ser na quinta de manhã, às 9h30 da manhã, né? Aqui no ginásio. Vai ser a abertura oficial aí, né? Onde é que o presidente da FENARROS, o Tomás, faz sua fala, né? O prefeito, né? Aliás, assim, o executivo municipal hoje está apoiando muito a feira, né? Eles vão vir aí, o prefeito vai vir com 3 secretários, vai despachar aqui durante 3, 4 dias na FENARROS, a Câmara, o Poder Legislativo também, grande parceiro, também estão montando stand aí, vem participar com a gente aí, né? Que nos outros anos não ocorreu isso aí. Do governo do Estado, a princípio, o secretário de Agricultura. Estamos convidando, foram convidados, né? Nós só não temos as confirmações ainda, né? Tá certo. Senhor Rogério, obrigado por nos atender. Sucesso e que a FENARROS, dentro das suas possibilidades e do cenário que hoje a agricultura se encontra, seja um sucesso nesse ano de 2025. Ok, muito obrigado. E a gente agradece toda a comunidade cachoeirense e convida para vir participar também, né? Que vai ter várias atividades aí, né? Okay, tá certo. Então, conversamos com o vice-presidente financeiro da FENARROS, Rogério Brant, falando sobre a chegada da 25ª edição. A partir da terça-feira que vem, começa mais uma FENARROS aqui em Cachoeira do Sul. Muito obrigado, Bernardo. E nesse período a gente também vai ter vários conteúdos especiais aqui em Cachoeira do Sul. Tenho certeza que você de casa vai gostar sobre a história da feira, reportagens
sobre a cultura do arroz, especialmente, então você não pode perder aqui na telinha da TV Novo Tempo. Gente, sobre essa questão que até foi mencionada ali pelo Bernardo, com o seu entrevistado, não é, sobre a crise do agronegócio, representantes do agronegócio gaúcho estão em Brasília para tentar avançar a pauta da renegociação das dívidas dos produtores rurais. O encontro no Ministério do Desenvolvimento Agrário está marcado para hoje. Uma comitiva liderada pela Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul vai apresentar uma proposta alternativa à securitização, que é o prolongamento de 20 anos para pagamento, reivindicado pelo setor produtivo do Estado. Dentre as medidas, a proposta prevê a exclusão de multas e juros, prazo de pagamento de até 12 anos, com 2 anos de carência, e a criação de uma linha de crédito para que as cooperativas refinanciem os seus associados. Bom, a gente segue acompanhando e trazendo também novas atualizações aqui no NT Sul. E agora tem quadro especial aqui no NT Sul. Hoje o propósito do quadro Por um Mundo Melhor é falar sobre uma marmita saudável para o planeta, a marmita sustentável. E aí, você que me acompanha, é do time da marmita? Então confere só as dicas da Nicole Berndt sobre algumas mudanças simples que podem ajudar o meio ambiente e até mesmo o seu bolso. Olá, Nicole aqui no quadro Por um Mundo Melhor, com mais dicas para sua casa, para que você tenha uma vida, uma casa mais conectada com a realidade desse lindo planeta comum que nos abriga, com a criação. E hoje eu vou falar de um tema que pode ser muito parte do teu dia a dia, que é a marmita. Muitos de nós saímos cedo de casa e voltamos só ao final do dia. Alguns conseguem comer fora, outros não. Outros precisam sair já com a alimentação toda montadinha ali para poder se alimentar no decorrer do dia. Se esse é o seu caso, fica aqui comigo porque hoje eu vou dar dicas de como que você pode montar uma marmita. Não vou entrar na questão dos alimentos em si, mas aqui eu tenho uma marmita sustentável, não, sustentável sim, porque ela é vegetariana, mas uma marmita simples, tem arroz, feijão, alguns vegetais e o ideal é que você comece usando aquilo que você tem. Então você vai colocar aqui as comidinhas que você vai comer no decorrer do seu dia. Eu sei que muitas pessoas já cozinham às vezes no final de semana, no domingo ali organiza as coisas para poder seguir a semana tranquila. E aí você vai montar sua marmita em casa. Tem que esquentar no micro, aí a dica é, ao invés de usar o plástico, já pega uma opção de Tupperware, de potinho, de vidro. Porque aí você pode colocar no micro direto. E em muitos lugares a gente consegue, muitos trabalhos, talvez tenham pratos disponíveis lá na sua empresa. Se esse for o seu caso, perfeito. Então você vai colocar no potinho que você tem, coloca aqui no prato e aquece, tá? Porque, gente, a maioria das pessoas, às vezes, liga e pede a marmita. A maioria não, muitas pessoas liga a marmita, pede a marmita, vem, chega por aquele aplicativo, sabe? E aí o aplicativo traz dentro do quê? De um isopor. E aí nós temos um big problem, um problemão, porque o isopor, ele é feito de plástico super comprensado ali, e aquele plástico muito dificilmente será reciclado, porque pouquíssimos lugares no Brasil reciclam o isopor. Então, a não ser que ele seja reciclado aí na sua cidade, evite ao máximo. Na verdade, assim, mesmo que ele seja reciclado, a gente quer evitar tudo o que é feito para um uso único. E o isopor é feito para um uso único, né? Ele é feito, sabe para quando? Para as exceções. As exceções existem e aí nessas exceções a gente faz um bom uso dele. Então, monta sua marmitinha. Se você vai levar salada também, que não vai ser aquecida, você também não quer misturar aqui com comida quente, coloca num outro potinho, armazena, sei lá, na sua bolsa, na sua mochila e tá tudo certo, tá? A mesma coisa você pode fazer com frutas. Um bom lanchinho da tarde, até para evitar alimentos industrializados. Você pode pegar 2 frutinhas, aqui tem, né, maçã e banana clássicas, básicas, que super saciam, coloca num potinho e já tem um lanche pronto pro dia. Agora, como que eu vou comer, né? Eu gosto muito do que eu gosto de chamar, que é o kit lixo zero. Esse aqui eu fiz um resto de jeans. E aí, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho um guardanapo. Esse aqui não fui eu. Esse aqui fui eu que costurei, gente, sério.
Tem um hashi, que vai que eu vá comer sushi em algum lugar. Um canudinho, que pode ser esse de plástico ou esse de silicone que às vezes as crianças têm em casa. E um kit de talheres também que você pode usar. Aí um kit que você tem em casa. Pega um garfo, pega uma faca, pega uma colherzinha e tenha, tá? A ideia da marmita é o seguinte. Porque às vezes, agora eu vou virar marmiteiro. Aí compra mochila de marmita, compra pote de marmita, compra um monte de coisa, tudo novo de marmita para ser sustentável, mas gasta, né, desnecessariamente. Então não precisa comprar nada novo, não. Não tem nada mais sustentável do que a gente usar o que a gente tem. Use o que você tem. E aí, assim, ó, também, eu sou louca do chá, né? Então, chazinho, eu já levo pronto também, em geral, para todos os lugares que eu vou, eu tenho já um chazinho. Ou também um copinho, vale a pena ter um copinho. Esse daqui é mais daqueles mais chiquezinhos, né? Porque ele é retrátil. Mas você pode pegar qualquer copinho que você tem na sua casa e sempre ter na bolsa para evitar também os descartáveis. E às vezes pode levar suco também, se a garrafinha for térmica, pode levar um suco que ela vai se manter. Com essas dicas aqui, você pode se safar diariamente aí, levar para o seu trabalho, levar para o seu dia, a sua comidinha, evitando todos os tipos de descartáveis, ó. A gente pode levar tudo já na mochila, na bolsa. E é isso, gente. Mais uma dica barata que você pode fazer aí com o que você tem acessível. E na semana que vem a gente se encontra de novo. Até lá! E aí, você de casa, é do time da Marmita também? Gostou das dicas? Conta pra gente aí nas redes sociais. Por falar em redes sociais, olha aqui, ó, um abraço pros meus amigos do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, Rosemary Beck, a Simone Lange tá fazendo aqui uma pergunta também sobre Fenarroz. Vamos buscar essa informação, viu, Simone? O Everton também tá com a gente, Claudiano, o Mizak tá nos acompanhando. Quem mais? O Mizak é de Fortaleza, Ceará. Maria Nazinha. Enfim, tem uma galera aqui. Muito obrigado a todos pela companhia com a gente no YouTube. Na tela, mensagens do WhatsApp, a Beatriz. Um absurdo esse problema dos pediatras. Quem sofre são mães e crianças. Está na hora das pessoas encarregadas tomar atitudes sérias, tem que ter uma solução. Pois é, tomara que venha logo essa solução, né, Beatriz? Quem mais? Mais recados? O Paulo. Cachoeira sitiada. Não temos como entrar nem sair e ainda querem cobrar estacionamento. Ruas sem condições de trafegar. O que mais falta? Diz aqui o Paulo. Obrigado, Paulo, pelo teu recado. O Ricardo tá mandando um abração aqui para a mãe dele, a Helenita, que está de aniversário hoje. Te amo, mãe, diz aqui o Ricardo. Obrigado, Ricardo, pela participação. Grande abraço aí para a dona Helenita. Felicidades e muitos anos de vida. O João Pérez também está com a gente aqui. Ontem comemoramos o aniversário da esposa Giane Rolim de Borba. Filhas, netos, cunhado e as irmãs. Tudo de bom. Desejo muitos anos de vida na presença de Deus. Grande abraço aí para Giane Rolim de Borba, celebrando mais um ano de vida. Muito obrigado a quem interagiu, separou um tempinho aí para mandar o seu recado para a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Amanhã tem mais. O NT Sul desta terça fica por aqui. Outras informações em nossas redes sociais. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. Até amanhã. Tchau.